Olá amigos, quinta, dia 21 de março, chegamos aí na leitura 905, leitura do Guia do Estudo da Palavra de Deus. Estamos discorrendo nesse primeiro trimestre do ano, que já está se encaminhando aí, para o final, sobre o livro dos Salmos. E o título de hoje, Quando Deus não se agrada de sacrifícios. Começamos aí com a questão número 8, leitura dos Salmos 40, do verso 6 ao verso 8, Salmos 50, do verso 7 ao verso 23 e Salmos 51 do verso 16 ao 19. Que questões importantes estes textos abordam? Porque às vezes Deus não se agrada dos sacrifícios que Ele apresenta, Ele prescreveu em Sua palavra. Êxodo 20, verso 24. Amados, eu vou responder esse texto aqui, essa pergunta com um texto de Amós, capítulo 5, do verso 21 ao verso 23. Eu vou escrever aqui, porque pouco espaço, só o 21 e o 23. É importante até que você leia todo o capítulo 5 de Amós, para que você entenda, falando de Israel. Eu odeio e ignoro as vossas festas solenes, e não suporto as vossas assembleias solenes. Afastai, pois, da minha pessoa o som dos vossos cânticos, porque não ouvirei as melodias das vossas liras. Por que então Deus não ouve? Porque o que estão gerando, estão gerando só vento, E vento que gera vento não agrada o coração de Deus, Estamos querendo fazer do nosso modo, do nosso jeito, muitas vezes, então Deus não recebe. Podemos até ter uma boa performance, mas Deus não recebe. Infelizmente, precisamos acordar, Precisamos acordar. Como os profetas, os salmistas, condenam várias formas erradas de adoração. Aliás, é uma afirmação, Como os profetas e os salmistas condenam várias formas de adoração. O ponto principal nesses versos não é a aversão do Senhor aos sacrifícios e festivais de Israel, mas as razões para tal repugnância. Qual é a razão? A distância fatal entre a adoração e espiritualidade, entendeu? É por isso que Deus não recebe, Só performance. Deus não está repreendendo seu povo por sacrifícios e holocausto, mas por sua maldade e atos de injustiça que cometiam na vida pessoal. Salmo 50, verso 8 e verso 17 ao verso 21. Os salmos não pregam contra o sacrifício e a adoração, mas contra o sacrifício vão e a adoração vazia, demonstrada na injustiça desses adoradores. Quando há uma unidade entre a expressão externa da adoração e a motivação interna correta para ela, em geral os rituais se tornam mais importantes do que a experiência de se aproximar de Deus. Ou seja, as formas de adoração se tornam um fim em si mesmas, em oposição a Deus, a quem esses rituais devem apontar e revelar. Sempre dele, por ele, para ele são todas as coisas. Precisamos lembrar disso, Questão número 9, leitura de João capítulo 4, do verso 23 ao verso 24. Aqui Jesus chamou a atenção nessa passagem que se encaixa exatamente com as advertências dos salmos mencionados na lição de hoje. Eu vou responder com outro texto, amados. 1 Samuel capítulo 15, verso 22. A obediência é melhor do que o sacrifício. Como lemos no texto, não que nós não devemos. Deus não disse não quero sacrifício. Ele disse, que a obediência é melhor do que sacrifício. E a submissão do coração mais do que a gordura dos carneiros. Ou seja, se o sacrifício não for de dentro para fora, também é vão. A verdadeira adoração não é performance, mas uma vida separada para Deus. Eu fico feliz, pela frase que Deus me deu alguns anos atrás, que a verdadeira adoração não é como nós cantamos, mas é como nós vivemos, que o mais perfeito louvor é uma vida em santidade ao Senhor, uma vida separada. E essa lição aqui, essa frase resume toda a lição. Louvado seja Deus. Sacrifícios não são suficientes.
De que adiantavam esse sacrifício se o coração dos que ofereciam não estava cheio de arrependimento, fé e tristeza pelo pecado? Do que adiantava o sacrifício? Somente quando acompanhados de arrependimento e sincera ação de graças, os sacrifícios de todos poderiam agradar a Deus como sacrifícios de justiça. Salmo 51, 19, leia também Salmo 50, verso 14. Jesus, ao citar Isaías, expressou assim: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Jesus citou Isaías em Mateus capítulo 15, verso 8. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Os problemas que os salmistas viram eram os mesmos que Jesus encontrou na relação de alguns, especialmente os líderes durante seu ministério terreno. Olha que situação preocupante, amados. Algumas lições atrás eu também falei a respeito de termos homens e mulheres como referência, mas modelo somente Jesus, porque alguns líderes a gente consegue seguir até um ponto, né? Imitai a fé deles. A Bíblia diz isso. Imitai a fé deles. Então, quando eles estão fazendo para si próprios, né, com fim em si mesmo, nós precisamos continuarmos olhando para o modelo. Questão de rodapé. Será que nós, tendo tanta luz e conhecimento, não caímos na armadilha de pensar que apenas conhecer a verdade e passar pelos rituais da verdade é suficiente, amados? Será? Vou repetir aqui, Será que nós, tendo tanta luz e conhecimento, não caímos na armadilha de pensar que apenas conhecer a verdade e passar pelos rituais da verdade é suficiente? Eu respondo aqui, o risco é as regras serem fortes e os relacionamentos são fracos. Ou seja, só a capa da gaita. Precisa vir de dentro para fora. A adoração verdadeira é com o coração realmente entregue a Cristo. Não é aprendendo a cantar, aprendendo a pregar, aprendendo a falar, né, que isso vai agradar o coração de Deus. Isso pode ter o fim em si mesmo. Mas quando verdadeiramente nós aprendemos e nos entregamos por um propósito, então exala a verdadeira adoração do nosso ser. Amém, amados? Uma ótima, uma excelente e uma preocupante meditação de hoje, né, amados? Vamos orar? Amado Deus, Pai que estás nos céus, nós nos colocamos nas Tuas mãos, te agradecendo por um novo dia, te pedindo perdão pelos nossos pecados, pedindo a Tua graça e a Tua misericórdia, o Teu favor, meu Deus, que nós não merecemos, para que nos mostre a nós mesmos que tipo de adoradores nós somos. Adoradores vazios, que geram só vento, ou verdadeiros adoradores que te adorem em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, toca, Senhor, o coração dessa pessoa que está do outro lado. Traz a ela, Senhor, meditação ao seu coração. Eu sei que Tu não invades, Senhor, mas o Teu toque é perfeito para nos quebrantar. No nome santo de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Abraço, meus amigos, abraço aos nossos amiguinhos e lembrem-se, curtam e compartilhem o canal. Nos ajude a fazer essa mensagem chegar a muitos corações.